Esta semana o Brasil completa 30 anos da despedida a um atleta, de um piloto, mas não qualquer piloto, o melhor. Ayrton Senna nos deixou no dia 1º de maio de 1994, depois de um grave acidente durante uma corrida na Itália. E desde então, a gente se equilibra entre as lembranças das conquistas no esporte e a admiração ao legado que Senna nos deixou. Que legado, né, Márcio? Um legado dentro e fora das pistas. Porque o piloto tão vitorioso tinha um sonho. O Ayrton Senna queria, de alguma forma, poder ajudar que todos os brasileiros tivessem a chance de conseguir e conquistar algo. E o caminho escolhido para isso, a educação. Mas foi só depois da morte do Ayrton, pela vontade da família, que o sonho virou uma realidade. 30 anos depois da sua morte, eu fui ver como é que está o Instituto Ayrton Senna, que já mudou a vida de milhões de crianças em todo o país. Um ídolo nacional, brasileiro. E com orgulho, uma lenda do automobilismo que elevou o patamar do nosso país diante do mundo e que inspira gerações até hoje. O Ayrton Senna foi um grande motorista de Fórmula 1 e representou o Brasil e o mundo inteiro. Ayrton Senna da Silva. Na Fórmula 1, Senna fez o país inteiro vibrar com suas 65 pole positions, 41 vitórias e seus 3 títulos conquistados em 10 anos na categoria. Toleman, Lotus, McLaren e Williams foram as escuderias pelas quais Ayrton brilhou nas pistas do mundo todo, esbanjando talento, garra, emoção e um estilo arrojado de pilotar. A sua marca registrada. O automobilismo entrou cedo na vida de Ayrton. Aos 4 anos de idade, ele ganhou do seu pai o seu primeiro kart. Aos 13, começou a competir oficialmente nas provas da modalidade. Quando meu pai deu, esse primeiro kart para ele, foi um momento onde ele identificou uma canalização para aquela energia toda que ele tinha, que era quase uma pilha sem fim, né? O Ayrton era extremamente talentoso, ele tinha uma habilidade natural, nata, e acho que mais importante do que isso, ele não se contentava em ter uma habilidade natural, né? Ele não era... Tem muita gente que tem um talento natural e você vai muito longe com esse talento, mas o Ayrton ele sempre tentou melhorar o talento dele, né? Aos 34 anos, Senna vivia o auge da sua carreira quando sofreu o trágico acidente em Imola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. Ele liderava aquele grande prêmio até perder o controle de sua Williams na curva Tamburello e se chocar violentamente contra o muro de proteção. A morte de Senna parou o Brasil e ele teve um cortejo à altura de sua história. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram em São Paulo para se despedir e prestar as suas últimas homenagens ao ídolo. Ayrton Senna segue vivo no coração e na memória de milhões de fãs apaixonados pela sua genialidade nas pistas e também por tudo que Ayrton representava fora delas. Senna sonhava com um país mais justo e com oportunidade para que todos fossem vencedores como ele. E mesmo 30 anos após a sua morte, esse é o principal papel do Instituto Ayrton Senna: transformar a vida de jovens e crianças através do poder da educação. 2 meses antes do acidente, eu e o Ayrton estávamos conversando e ele me contou que ele queria fazer alguma coisa para ajudar o país e não sabia o que, pediu para eu pensar e a gente voltar a conversar, o que podia ser. E ele não teve o tempo de voltar a conversar, né? Porque aconteceu o acidente 2 meses depois. Hoje, né, 30 anos depois, isso não é mais um sonho, um desejo, isso é uma realidade. Nós já fizemos mais de 30 milhões de atendimentos de crianças e jovens pelo Brasil inteiro, em mais de 3 mil municípios brasileiros espalhados em todos os estados do país.
Com a educação no foco, o Instituto atua fortemente na capacitação de professores, no acompanhamento periódico da alfabetização de crianças e no desenvolvimento de propostas educacionais inovadoras, elaboradas em conjunto com gestores, pesquisadores e redes de ensino de todo o Brasil. O objetivo do Instituto é levar o potencial, assim, realizar o potencial das crianças, né? Como o Ayrton tinha o potencial, cada criança que existe no Brasil nasceu com um potencial que merece ser realizado, que merece ter uma oportunidade de se realizar. E a gente tenta fazer isso através da educação. Ao contribuir para melhorar a educação de base no Brasil, o Instituto Ayrton Senna, de certa forma, materializa o amor que Ayrton sentia por crianças. Os sobrinhos do tricampeão, Bruno e Lalali, não esquecem dos momentos de carinho ao lado do tio. E ele era um tio muito presente. Ele passava muito tempo viajando, mas ele, nas férias dele, ele vinha para o Brasil e ele passava 1 mês, 2 meses com todo mundo de férias, junto na mesma casa, e ele sempre foi muito brincalhão. Não parece, né, quando a gente assiste as corridas e tal, mas ele era um tio muito brincalhão, muito engraçado, e a gente ele chegava, agarrava todos os sobrinhos, ele jogava todo mundo pra cima. Ele realmente gostava muito de criança, ele não teve a oportunidade de ter os filhos dele, mas a gente estando lá, a gente teve essa experiência que foi incrível de fazer essas bagunças com ele, e que criança não gosta de tio bagunceiro, né? Então a gente se aproveitou bastante. A Escola Municipal Yoshihito Narita, localizada na cidade de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, é uma das parceiras do Instituto Ayrton Senna. Nós visitamos a unidade e vimos de perto o projeto em ação. Toda criança nasce para ser campeão. E eu acho que o Ayrton tinha isso nele, querer sempre mais, querer a vitória. E o Instituto, com essas pequenas metodologias, pequenos acompanhamentos que a gente vai fazendo, a gente tenta colocar nas crianças essa vontade que eu sou capaz. A professora começou a dar algumas folhinhas de leitura e tinha que responder. Aí foi nessas folhinhas que eu comecei a aprender a ler. Aí eu já estou começando a ler palavras e textos. O trabalho traz resultados positivos para os índices nacionais, em um país que convive historicamente com o analfabetismo e a evasão escolar. Nós percebemos que, com o passar dos anos, os índices estão melhorando, as crianças estão avançando. Mesmo num período de pandemia, que nós imaginávamos que seria muito difícil, nós conseguimos retornar e perceber os avanços nas crianças. Só no ano passado, as ações do Instituto contemplaram cerca de 621 mil alunos entre os ensinos fundamental e médio e mais de 13 mil professores. Os impactos vão além da escola, transformando crianças que, apesar da pouca idade, já conseguem enxergar uma jornada vitoriosa. O que você quer ser quando você crescer? Medicina veterinária, artista, médica, ator. Foi muito especial, Márcio, poder ver esse trabalho do Instituto de perto. Estive no escritório do Instituto aqui em São Paulo, onde tem toda aquela história do Ayrton, os itens dele, o macacão, a McLaren, mas ver o trabalho do Instituto e como o Ayrton, de certa forma, permanece vivo ali, naquele sonho de olhar para as crianças com esse zelo sobre a ótica da educação, foi muito especial. Que bom, vida longa ao Instituto. E por essas crianças, Ayrton Senna continua nos dando alegrias, mesmo depois de 30 anos da morte dele. Obrigado, Ludmila Candal. Até mais.